Olá! Hoje a gente vai fundo em um dos documentos mais fascinantes da antiguidade, Gênesis capítulo 10. Muitas vezes chamado de a Tabela das Nações, esse trecho é muito mais que uma simples lista de nomes, sabe? Pensa nele como um mapa, na verdade o primeiríssimo mapa da humanidade, que mostra as origens de todas as nações do mundo antigo a partir de uma única família que sobreviveu a um dilúvio global. E a grande pergunta que esse texto se propõe a responder é justamente essa. Tenta imaginar a cena: o mundo inteiro recomeçando do zero, e a tarefa gigantesca de repovoar tudo cai nos ombros de Noé e seus 3 filhos. Como é que, a partir deles, surgiram os egípcios, os gregos, os babilônios, enfim, todos os povos? Vamos embarcar nessa jornada para entender como o texto explica isso? O nosso roteiro aqui vai seguir a lógica do próprio capítulo. Primeiro, a gente vai entender a ideia geral do repovoamento, depois vamos explorar as linhagens de cada um dos filhos, Jafé, Cão e Sem. E por fim, a gente fecha com a visão geral do mundo depois do dilúvio. Vamos lá? Olha, a base de tudo está logo no primeiro versículo. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. É uma frase simples, bem direta, mas nossa, com uma força enorme. Toda a diversidade humana, segundo esse relato, começa aqui, nesses 3 homens e suas famílias. E um ponto super importante aqui é entender que a gente não está lendo um censo moderno, tá? Isso aqui é como um mapa etnográfico. Ele organiza o mundo não por fronteiras políticas, mas por genealogia, por família, língua e território. Muitas vezes, o nome de uma pessoa vira o nome de toda uma nação. É o que a gente chama de ancestral epônimo. Por exemplo, o nome Misraim, que é uma pessoa, se torna um nome para o Egito. É uma tentativa de colocar ordem no mosaico de culturas, conectando todo mundo a uma única árvore genealógica. Vamos começar então pela primeira linhagem, a de Jafé. O texto liga os descendentes dele principalmente aos povos que moravam nas costas e ilhas do Mediterrâneo. Basicamente, um mundo marítimo, visto da perspectiva de quem estava ali no Oriente Médio. A descendência é detalhada, com 7 filhos, incluindo nomes como Gomer e Javã, que muitos estudiosos ligam aos Cimérios e aos Jônios, que seriam os ancestrais dos gregos. Mas o ponto-chave, que amarra tudo, está no versículo 5. Ele diz: por estes foram repartidas as ilhas dos gentios. Isso já mostra o padrão que a gente vai ver se repetir: a humanidade se espalhando por família, por língua e por terra. Agora a gente vai para a segunda linhagem, a de Cão. E aqui, olha, a gente começa a ver nomes de peso de alguns dos maiores impérios da antiguidade. Os descendentes deles se espalham pelas regiões ao sul e ao oeste de Israel, o que inclui a África e o Levante. É uma parte cheia de nomes poderosos e bem conhecidos da história. Pois é, a lista aqui é longa. Os filhos de Cão são Cuxi, que é ligado à Etiópia, Misraim, o nome hebraico para o Egito, Put, que provavelmente é a Líbia, e Canaã. De Misraim, por exemplo, vêm os filisteus, aqueles famosos inimigos de Israel. E de Canaã sai uma lista enorme de povos que viviam na Terra Prometida. O texto chega a detalhar as fronteiras do território de Canaã, desde Sidom até Gaza, até Sodoma e Gomorra, o que mostra uma precisão geográfica que chama atenção. E aí, no meio dessa lista toda de Cão, a narrativa dá uma parada, dá um zoom num cara específico, Nimrod. Ele não é só mais um nome na lista, ele ganha uma descrição, o que é bem raro nesse capítulo. O texto diz que ele começou a ser poderoso na terra, e era um poderoso caçador diante do Senhor. Essa expressão, aliás, virou um ditado popular na época, o que mostra que a fama e o poder dele eram de outro nível. Ele é apresentado como o primeiro grande líder e construtor de impérios da Bíblia. E é aqui que a gente vê o tamanho do legado dele. Nimrod não foi só um caçador, mas um fundador de cidades. O texto diz que o comecinho do reino dele foi Babel, Ereque, Acade e Calné, lá na terra de Sinar, o coração da Mesopotâmia. E dali ele ainda se expandiu para a Síria e construiu Nínive. A gente está falando de algumas das cidades mais importantes do mundo antigo, e o texto atribui tudo isso a esse único e poderoso descendente de Cão. Beleza. Para fechar essa árvore genealógica, a gente chega na terceira e última linhagem, a de Sem. E essa aqui é super importante para o resto do livro de Gênesis, porque é daqui que vai sair Abraão. Os descendentes dele estão ligados aos povos da Mesopotâmia e da Península Arábica. O texto lista os filhos de Sem, Elão e Assur, que dão nome a Elão e a Síria, 2 grandes potências da Mesopotâmia. Mas o foco muda rapidinho para a linhagem de um dos filhos, Arfaxade, que é a que vai levar até Éber.
A importância de Éber é tão grande que o texto até volta para falar do ancestral dele, Sem, chamando-o de o pai de todos os filhos de Éber, para deixar essa conexão bem clara. Éber é visto como o ancestral que dá nome aos hebreus, então essa linha é crucial. E olha que interessante. Assim como aconteceu com Nimrod, um dos descendentes de Sem também ganhou uma nota especial, uma explicação. O nome dele é Peleg, e o nome dele significa divisão. O texto explica o porquê. Em seus dias se repartiu a terra. Que divisão é essa? O texto não especifica aqui, mas já deixa essa pulga atrás da orelha. É uma dica de um evento tão importante que dividiu a humanidade e que vai ser explicado mais pra frente. Então, depois de passar por essas 3 grandes famílias da humanidade, o capítulo começa a se amarrar para a conclusão, juntando todas as pontas e apresentando um retrato completo e organizado do mundo, como ele era entendido na época em que foi escrito. E esse versículo final é tipo a tese de todo o capítulo. É a grande afirmação. Tudo o que a gente acabou de ver, todas essas famílias, reinos e nações, tudo isso veio dos filhos de Noé. É um resumo perfeito da mensagem do texto. A diversidade toda do mundo tem uma única origem. E o que a gente tira disso tudo? Qual é a grande mensagem de Gênesis 10? É a de uma origem em comum. No mundo antigo, que vivia em guerra, com povos contra povos, essa ideia de que todo mundo é de alguma forma parente, nossa, isso era uma ideia bem radical. É uma visão de um mundo todo interligado por laços de sangue, mesmo que cada um esteja na sua terra, falando a sua língua. Só que aí, isso tudo leva a gente para uma pergunta que não quer calar. Fica até parecendo uma contradição, né? O capítulo repete várias vezes que cada grupo se espalhou segundo a sua língua. Mas, peraí, se todo mundo veio de uma família só que sobreviveu ao dilúvio, de onde saíram tantas línguas diferentes de repente? O texto nos deu um mapa de como os povos se espalharam, mas deixou esse mistério no ar. Como essa divisão de idiomas aconteceu? E essa pergunta, olha, é a deixa perfeita para o que vem a seguir. A resposta, segundo a narrativa da Bíblia, está logo no próximo capítulo. Na nossa próxima análise, a gente vai mergulhar na famosa história da Torre de Babel, o evento que, segundo Gênesis, explica exatamente a origem das diferentes línguas e a dispersão final da humanidade pela face da Terra. Então, até lá!